Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a questão de pai e a diferença entre pai e referência paterna. Qual a diferença e algumas considerações sobre ambas as coisas. Basicamente, ser pai gera filhos, né? Ou seja, no sentido biológico, falando no sentido biológico, você gera filhos. E isso praticamente todo homem faz hoje em dia. E infelizmente, na realidade do Brasil, existem diversas famílias e diversas mulheres e crianças que tiveram um pai, tiveram quem os gerasse biologicamente falando e sexualmente falando, mas todavia não tem um pai presente, ou mesmo tem o pai em casa, mas o pai é ausente dos seus deveres, ausente das suas funções. Não é um pai que se envolve na criação dos seus filhos, no cuidado do seu lar e da sua família. E é interessante que, existem muitos casais cristãos cujo homem casou com uma mulher que tem filhos de outro relacionamento, mas ainda assim eles têm um relacionamento tão bom com esses filhos dessa mulher, né, com outro cara, com outro homem, que esses filhos o tratam, o respeitam e lidam com ele como se ele fosse seu próprio pai. E isso é muito bom. Claro que a gente tem que respeitar alguns limites e deixar claro quem é o pai de verdade, mas isso é muito bom quando existe esse relacionamento de maneira saudável entre padrastos e afilhados. E o que eu quero falar mais sobre isso, não somente sobre esses casos, mas por exemplo, casos em que a mãe é solteira, mas existem tios, existem avós, existem primos, irmãos, amigos, colegas, vizinhos, ou mesmo pastores e líderes na igreja que exercem uma função de pai sem ser necessariamente um pai biológico, sem ser necessariamente aquele que trouxe a vida ou gerou aquela vida, né? Ou foi instrumento de Deus para a geração daquela vida, que são as referências paternas. E uma referência paterna é justamente essa figura masculina que exerce a função de um pai, seja em instruir, seja em proteger, seja em prover, seja em ser um exemplo, ser uma inspiração, ser um mentor para a vida daquele menino ou daquela menina, né? E na minha vida mesmo pessoal, eu tenho sobrinhos, graças a Deus, tenho tanto uma menina quanto um menino, que são meus sobrinhos, filhos da minha irmã. Graças a Deus, os respectivos pais de cada um são presentes na vida deles, mas eu também exerço uma função na vida desses meus sobrinhos, em especial da minha sobrinha, porque meu sobrinho ainda é bebezinho, praticamente ainda é pequeno, não tem muita consciência das coisas, né? No seu entorno, está crescendo, graças a Deus, saudável, bem, recebendo cuidado e carinho da família. E minha sobrinha já é um pouco mais grande, um pouco mais velha, né? Já tem 4 anos, 4 a 5 anos. E eu exerço uma função de uma referência paterna na vida dela, seja orando com e por ela, bem como pelo meu sobrinho e por toda a minha família, seja instruindo ela na palavra, contando histórias que agregam valores à vida dela, que agregam convicções bíblicas à vida dela, seja ensinando a palavra dela das mais diversas maneiras. Através da contação de histórias, através do ensino bíblico, através de momentos de oração, através do próprio cuidado da mãe dela em levá-la, em conduzi-la à casa do Senhor, e por aí vai. E principalmente pelo respeito que se desenvolveu, né, desde que ela era bebezinha e ao longo da vida dela, ao longo desses anos que o Senhor tem permitido tanto aos pais cuidar dela, quanto a minha mãe, a toda a nossa família, quanto a mim também de ser tio. E isso é uma experiência muito boa, porque agrega a minha formação como homem, como marido e como futuro pai. E o que eu tenho a dizer para vocês? Existem diferenças entre ser pai, entre gerar uma vida, entre colocar uma vida nesse mundo e ser uma referência paterna. Independente de você ser tio, primo, um líder na igreja, um pastor, todos vocês, queiram que não queira, queira que não queira, exercem uma função
de um pai na vida de outros jovens, na vida de meninos e de meninas. Vocês são admirados por alguém, vocês exercem influência na vida de alguém. Até mesmo sem vocês perceberem, vocês podem estar sendo um modelo e o exemplo para a vida de um jovem. Na minha vida e na minha formação eu não tive um pai presente, mas graças a Deus na igreja eu pude ter referências masculinas, referências paternas que me instruíram, que me ajudaram, que proveram oportunidades de trabalho para mim, para eu poder cuidar da minha mãe, para eu poder ajudar minha irmã e por aí vai. Ou seja, tem muitos pais que se ausentam dos seus deveres e funções, ou mesmo estando presente na vida dos seus filhos, não exercem as funções de um pai, os deveres de um pai, infelizmente. Se você é pai, busque exercer a sua função, busque ser um pai presente na vida dos seus filhos, não somente um pai que provê dinheiro, comida, roupa, internet, casa e por aí vai. Seja um pai que provê as necessidades espirituais, emocionais e demais necessidades dos seus filhos. Busquem cuidar deles. Mas se você ainda não é pai, ou independente de ser pai ou não de uma criança, de um adolescente ou de um jovem, saiba que você pode ser uma bênção na vida deles, especialmente daqueles que não tiveram um pai, ou daqueles que são órfãos, daqueles que foram abandonados, daqueles que foram criados somente por suas mães, somente por uma avó, somente por um familiar ou outro, ou mesmo daquelas crianças que não têm nenhum parente cristão, mas que frequenta a sua igreja, que faz parte da sua comunidade de fé. Você pode ser uma referência paterna, uma referência masculina na vida das futuras gerações e que você busque exercer bem essa função. Nós, homens, podemos e devemos ser uma bênção na formação espiritual, moral, educativa, profissional, social das futuras gerações, em especial e principalmente na formação dos meninos, dos rapazes e dos homens de nossas famílias, das nossas igrejas e da nossa comunidade. E como você pode exercer a função de uma referência paterna? Por exemplo, iniciando um relacionamento com eles, buscando ter amizade com eles, buscando saber sobre o que eles desejam para o futuro deles. Por exemplo, um quer ser professor, quer ser psicólogo, quer ser médico, busque ajudar e instigar esses sonhos, essa vocação, contribuir com materiais, até mesmo financiar cursos, estudos, ajudar de alguma forma a vida desses rapazes, né? Desses meninos, desses homens. E principalmente orando pela vida deles, abençoando a vida deles, ensinando a palavra de Deus a eles, para que eles busquem sempre orientação em Deus, de como devem crescer, de como devem viver e de como devem se tornar homens segundo o padrão do Senhor Jesus. Fica a dica para vocês, que vocês pensem nessas considerações e até o próximo vídeo.